O vaso perfeito, o vaso perfeito. Em graça e paz, gostaria de compartilhar com você uma ilustração da palavra de Deus, que é o vaso perfeito. Em uma feira de artesanato, estava em exposição vários artigos, várias obras de arte, vários artigos, muita coisa bonita. Entre eles havia em uma barraca muitos vasos de barro, um vaso mais bonito do que o outro. Mas nesta barraca havia um vaso que chamava a atenção de todo mundo, porque ele era perfeito, ele era lindo, um vaso bem acabado, com uma pintura excelente, era a coisa mais linda do mundo. Todos que passavam na frente daquela barraca ficavam admirados com a beleza daquele vaso. Aí chega um homem àquela barraca e fica por alguns minutos observando aquele vaso. Ele olha de um lado, ele olha do outro, ele observa aquele vaso e fica ali. E tão grande era seu entusiasmo por aquele vaso, ou tão grande era a sua admiração em ver aquele vaso tão belo, perfeito, lindo como era, que ele não aguenta e as palavras saem de sua boca. Ele diz assim: nossa, tão lindo é este vaso, como eu gostaria de ser assim. Então se ouve uma voz que ecoa de dentro do vaso e diz: para ser assim não foi fácil. Tive que passar por muitos processos. Para chegar a esse nível não foi fácil. Eu vou te contar a minha história, disse o vaso. E o vaso então começa a falar. E ele diz: para começar, eu não era ninguém, eu não era nada. Eu estava no barreiro, mas apareceu um oleiro e no meio do barreiro ele me encontrou e disse que eu servia para fazer alguma coisa. Ele me pegou em suas mãos e me levou para a sua olaria. Na sua olaria, eu achava que tinha tirado a sorte grande, porque saí do meio do barreiro, fui levado para a olaria. Eu achava que iria se transformar em algo belo, bonito, maravilhoso, de uma hora para outra, da noite para o dia. Mas eu não sabia que para ser alguém é preciso passar por muitos processos. E o oleiro começou a me amassar. Ele começou a me apertar e ele me apertava com tanta força que partes de mim chegavam a se esvazar pelos seus dedos. E ele me amassava, ele me apertava. E eu chorando porque já não estava mais suportando que tanto que o oleiro me amassava. E eu dizia: eu não aguento isso, eu não vou suportar. Mas o oleiro mansamente me dizia: calma, barro, eu vou fazer de você um vaso maravilhoso. Eu vou fazer de você uma obra de arte. E o oleiro amassa e amassa e joga o barro na mesa e amassa e amassa. E quando ele me deixa, ele para de me apertar, eu penso comigo: acabou o processo, agora eu vou ser transformado em algo belo. Acabou a dificuldade. Mal pensava eu que era só o início, que era só o começo. Ele me pegou daquela mesa e me levou para outra mesinha redonda, me colocou sobre ela e de repente aquela mesinha começou a rodar, e rodar, 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 eu ficando tonto já. Aí vem ele e começa a me segurar e vai me moldando. Até ali estava interessante, porque eu estava me sentindo confortável na mão do oleiro. O ruim só era
o girar daquela mesa. E quando eu achava que estava ficando perfeito e bom, de repente o oleiro colocou a mão dentro de mim e começou a tirar toda a imperfeição. Aquilo doeu, doeu demais. E ele começou a rapar e tirar todo o caroço, começou a tirar toda a imperfeição de mim, e eu ali gemendo na mão do oleiro. Quão dolorido foi esse processo. E quando a roda parou de girar, e eu já me vi formado em um vaso, eu disse: o processo acabou. Agora terminou as dificuldades, acabou as lutas. E o oleiro me deixou ali por um minuto, e eu pensei que já estava pronto, mas eu estava equivocado. Veio o oleiro então, me pegou e levou-me para um lugar muito quente, para um lugar que eu não aguentava de tanto calor, um lugar chamado fornalha, forno, e ali dentro, aquelas chamas me queimando, ardendo em mim, e eu gritando, dizendo: eu não suporto mais esse processo, eu vou desistir, eu não aguento mais isso. E do lado de fora eu ouvi uma voz mansa, meiga e suave que dizia: aguenta, vaso, você suporta, você consegue, você vai se transformar num vaso perfeito, que todos te admirarão, que todos gostarão ou gostaria de se tornar como você. Aquelas palavras me confortavam mediante aquela dor que eu estava sentindo dentro do forno, dentro da fornalha. E ali por alguns minutos, estando dentro daquela fornalha, daquele forno, quando eu pensando já em desistir, o oleiro abriu o forno e me tirou de dentro dele. E eu pensei que era o fim, que tinha terminado. Eu feliz já, porque já havia passado por alguns processos e achava que já tinha terminado e que eu já estava pronto, que eu já estava preparado. E o oleiro, então, me tirando de dentro do forno, ele me colocou num lugar escuro, num canto escuro, e eu fiquei ali sozinho. Ele me deixou, ele me largou ali. E eu fiquei ali por alguns dias, no escuro, sozinho, sem entender nada. Pensava comigo: o oleiro desistiu de mim. O oleiro não quer mais saber de mim, ele me largou aqui no escuro. Ele me abandonou. Ele deve ter achado que eu não fiquei bom. Mas não. De repente, abriu-se a porta daquele quarto escuro. A luz entrou. E junto com aquela luz eu vejo o oleiro entrando. E o oleiro vai bem no cantinho onde eu estava. E ele me pegou em seus braços e disse: vaso, você está ficando uma obra-prima. Você está ficando muito bom, vaso. Mas agora eu preciso fazer um teste. Eu preciso ver se você realmente vai suportar. Então o oleiro, ele me pegou, me virou de cabeça para baixo e começou a bater no fundo. Começou a bater em mim com as suas mãos. E o impressionante é que quanto mais ele batia, eu já não chorava. Eu cantava na mão dele. O oleiro batendo em mim, eu comecei a cantar. E o oleiro olha para mim e diz: vaso, começou a cantar é porque você está bom. Se está cantando é porque tem estrutura para suportar. Então você está chegando ao fim do processo. Eu sem entender nada, mas processo, ainda tem mais processo. O oleiro então me tirou dali e me levou para a sala da pintura. Eu entrando naquela sala, aquele cheiro de tinta fresca, aquele cheiro de tinta para todo lado, ou cheiro ruim. E ali ele me coloca numa mesa e vem com pincéis e começa a me esfregar.
e esfrega pincel por todo lado, aquela tinta forte, aquele cheiro e aquele pincel. Que coisa ruim, que coisa desagradável. E eu querendo desistir. Aí o oleiro olha para mim e diz assim: você quer desistir agora? Que já passou por tantos processos, você já passou pelas maiores dificuldades, agora é o final. Essa é a melhor parte, essa não é a pior parte já passou. É o finzinho, meu querido vaso. E eu dizendo comigo: mas como é o fim? Eu passei por tantos processos, por tantas dificuldades. Não é o fim, nunca é o fim, nunca termina. As minhas provas, as minhas lutas, as minhas dificuldades, os meus processos. E o oleiro, com um sorriso estampado no rosto, ele diz: vaso, você já está pronto. Agora é só secar que você já está terminado. Eu recebi aquela palavra com muita alegria. Algumas horas se passaram, já estava seco, o oleiro volta ali, então me pega e diz: vaso, você está pronto. Você é a minha obra de arte. Você é a minha obra-prima. Você é um dos melhores vasos que eu já criei até hoje. E eu, com tanta alegria, eu só tive que agradecer ao oleiro, que acreditou em mim, que era só um barro jogado no barreiro, que não era um nada, mas ele me transformou neste vaso que é admirado por todos que passam por essa feira, que é admirado por todos que me veem. O vaso, terminando de contar a sua história, ele fala para o homem: você pode se tornar como eu. A questão é, você precisa estar disposto a passar pelos processos que eu passei. Um texto no livro de Jeremias, no capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 6, eis que faço menção neste momento, diz: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos, ó casa de Israel. Deus está dizendo para Jeremias que nós somos como o vaso na mão do oleiro. E o oleiro, ele está disposto a nos transformar em algo precioso ou em alguém nesta vida. Mas para isso acontecer é preciso eu aceitar a passar pelos processos. Os processos são doloridos, talvez você já esteja em alguns processos da sua vida. Esse processo de se tornar vaso, algo que agrade a Deus, não é fácil, é dolorido, é doloroso, é muitas dificuldades, são muitas lutas, são enfrentamentos diários. Mas eu quero trazer aqui para você, por esse vídeo, por meio deste vídeo, uma palavra animadora. O oleiro está cuidando de você. O oleiro só quer transformar você em alguém que ele tenha prazer de usar em sua mansão celestial. Prazer de pôr você na sua mansão celestial. Como assim? Não entendi. A gente vai em alguns lugares para comprar algumas coisas para colocar em nossa casa, para fazer um ornamento, para enfeitar nossa casa, para deixar mais bonita. Pode ser um vaso. Quantas pessoas que não têm um vaso de barro ou de cerâmica ou de qualquer outro material em sua casa para
embelezar a sua casa. O oleiro Jesus Cristo, ele quer fazer você um vaso perfeito para ele colocar na sua casa, nas mansões celestial da Nova Jerusalém. Para ele olhar para você todos os dias e dizer como você é perfeito, ó minha obra-prima, como você é perfeito, ó meu filho, ó minha filha. Aceite os processos, aceite o moldar de Jesus para a tua vida. Aceite que Jesus trabalhe em você de dentro para fora, para que seja visto que Ele habita dentro de você. E Ele terá prazer de dizer que você é um vaso escolhido, que você é um vaso de honra, que você é filho, isso mesmo, filho, e terá o prazer de te receber nos portões celestiais e dizer: entrai, bendito de meu Pai. Possuí a cidade que vos está preparada desde a fundação do mundo. Querido, querida, aceite os processos, confia no oleiro, que ele sempre fará o melhor para a tua vida. Que Deus te abençoe. Fique com esta palavra em nome de Jesus. A você que chegou até aqui, gostaria de pedir humildemente para que você se inscreva no nosso canal. É fácil, está aí do lado. Inscrever-se, é só apertar que você já estará inscrito. Outro sim, ative o sininho das notificações para que, saindo vídeos novos aqui, você seja avisado. Peço também que você comente nos nossos vídeos. É de suma importância que haja comentários para que o algoritmo do YouTube entenda que este canal ou os vídeos deste canal está sendo bem quisto e assim possa estar fazendo a divulgação do mesmo. Que Deus em Cristo te abençoe, tenha um excelente dia, na graça e na paz do Senhor Jesus.